Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos dar continuidade à segunda vida de Joabe do livro O Diário de um Construtor do Tempo. Me apresentando rapidamente, eu sou deficiente visual desde o nascimento. Não tenho como negar que essa deficiência me trouxe diversos desafios. Desafios que me treinaram para um tema que é o propósito deste canal, o tema de superação. Sim, superação é treinamento e é compreensão. E é este conteúdo que eu venho compartilhando com você e espero que você esteja gostando. Neste momento, eu estou fazendo isso através de livros de superação e de sabedoria. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Como vimos, Joabe foi incumbido para liderar o apoio fenício à construção do Templo de Salomão lá em Jerusalém. O rei Hiram comentou com Jubal, tio de Joabe, que Salomão havia pedido indicação de artesãos de madeira, metais e pedra para a construção do templo. Então Joabe acabou se adiantando e perguntou ao rei se quando ele esteve na casa de Joabe, se ele tinha apreciado a arquitetura e os detalhes decorativos. E o rei respondeu que achava no mínimo magníficos, dignos de um palácio real. Joabe então respondeu que toda a sua casa, com tudo que tinha dentro, tinha sido obra exclusiva de um único homem, Hiram Habib, o maior artista de que se já teve notícia. Hiram, rei de Tiro, se animou com a notícia e então Joabe convidou o artista para ir até sua casa para conversarem sobre este novo projeto. Então, Joabe recebeu Hiram Habib em sua casa, um homem alto, de feições alongadas e tristes, com uma barba negra, cabelos cobertos por um casquete de couro egípcia, calçava calçadas e usava sobre sua túnica um avental de couro de carneiro muito branco, com uma aba abaixada no alto. Na verdade, esse avental era uma espécie de bolsa que ele levava para onde fosse, com seus instrumentos de trabalho: esquadro, compasso, régua, lápis, um rolo de fio, um malhete e um cinzel. Vamos fazer um parênteses aqui. Nós sabemos que esses instrumentos são parte da simbologia da maçonaria. Bom, mas vamos lá. Hiram Habib não sabia para que tinha sido convidado. Então Joabe falou que o rei de Jerusalém, Salomão, estava iniciando a construção de uma casa para seu Deus Yahweh. E ao ouvir este nome, Hiram Habib cobriu o rosto com as mãos, mantendo-se em silêncio por um tempo, e finalmente ergueu os olhos marejados de lágrimas. Hiram Habib ficou boquiaberto e disse: Bar Joabe, como pode ser? Eu não sou mais que um artesão itinerante, e o grande rei Salomão, por certo, dispõe dos melhores artistas do Mediterrâneo. Como que fizeste para eu receber tão grande honra? E Joabe respondeu que simplesmente havia informado o rei Hiram quem tinha sido o criador de seu belíssimo lar, e ele, sem hesitar, indicou o seu nome ao rei Salomão. Dentro de pouco tempo, Salomão já terá conhecimento de sua existência e de que serás tu o seu arquiteto. E Hiram Habib, verdadeiramente emocionado, o corrigiu. Perdão, Bar Joabe, eu poderei ser, no máximo, o mestre construtor de Salomão. O arquiteto é o que é o arquiteto é aquele que traçou com perfeição os planos do templo a ser construído, e que é o templo dos hebreus. A gente sabe que na maçonaria Deus é reconhecido como o grande arquiteto do universo. Mas continuando, Hiram Habib disse: Aprendi com minha mãe o verdadeiro poder de Yahweh e sei tudo sobre esta construção. Bar-Joabe, é com dor no coração que te digo que aceito, pois foi para isto que eu fui posto no mundo. Desde muito jovem sabia que alguma coisa assim estava por acontecer. Meu pai falou deste templo durante toda a vida, conhecia seus detalhes e trabalhou na construção da miniatura para o rei Davi. Nossa família vem de uma longa linhagem de construtores que se perde no tempo, conhece e guarda tudo o que se sabe sobre o surgimento de templos. Eu vivo e respiro esse tempo desde criança, e minhas viagens ao Egito e à Síria só tiveram um objetivo: me preparar para a obra de minha vida. E agora você me entrega o comando dela, coisa que eu não estava esperando. Ao sair da minha casa, em Sidon, ontem à noite,
Minha mãe me disse: Hiram, a partir de hoje, sua vida mudará da água para o vinho. Minha mãe nunca se enganou, e eu sinto que minha vida, que sempre esteve intimamente ligada a esta construção, terá de ser totalmente entregue a ela. Tenho medo, pois sei que ao final de tudo acabarei dando minha vida para a maior glória de Yahweh, mas devo seguir o meu destino. Se levantou, ergueu os dois braços para o alto, olhando para o céu, depois deixou cair os braços ao lado do corpo, erguendo a cabeça e olhando para Joabe. Seus olhos nesses momentos já eram outros, mais tristes do que antes, mas infinitamente mais velhos. Estendeu a mão calejada para Joabe, que Joabe apertou, selando aquele acordo de trabalho, e o disse: Estou pronto para partir. A grande diferença entre Joabe e Hiram Habif é que, embora estavam ambos em uma transformação, não sabiam que essa transformação seria a uma existência totalmente nova. Hiram Habif, na verdade, já sabia disso no seu coração. Salomão, sabendo da iminente chegada, enviou de Jerusalém seus dois melhores cocheiros, comandando carros de combate, para que Joabe e Hiram Habif pudessem chegar o mais rápido possível ao seu encontro. Joabe estava por entrar na cidade que tinha sido o sonho de um Deus e de seu povo escolhido. Este lugar, que da maneira mais inesperada possível, vai ser onde ele vai viver a sua terceira vida, a mais longa de todas, dando sentido à sua existência sobre a face da terra. Nesse dia tão especial, ele se encontrava a caminho do maior de todos os seus sucessos. Mas a alegria que ele podia reconhecer em todos que encontrava acabou por incomodá-lo muito. Ele não desejava essa alegria que para ele era um corpo estranho. O seu desejo era estar novamente em meio a uma cidade digna desse nome, exercendo as funções para as quais ele estava preparado, vendendo, comprando, negociando e ganhando, gerando riqueza para depois poder ter a recompensa de seu desgaste em meio às diversões que só uma grande cidade dispõe. Hiram Habif, ao lado de sua mãe, estavam com os olhos voltados para o céu, e eram duas figuras impressionantes, cobertos de poeira da viagem, regozijando de todo o coração pela visão da cidade de Yahweh. Joabe, por outro lado, tinha a cabeça a ponto de estalar, tomado por uma enxaqueca monumental, agravada ainda mais pelo calor e pelo sol brilhante, e também pela viagem em desabalada carreira. Ele olhava a cidade com os olhos exclusivamente comerciantes e nem conseguia entregar-se ao momento de emoção que seus companheiros pareciam estar vivendo. Muito incomodado com essas manifestações de sentimentos dos outros, decidiu interromper aquele fluxo de inutilidades e propôs a continuidade da jornada para se dirigirem direto à esplanada do templo que estavam por erguer, onde Salomão provavelmente os esperava ansiosamente. Assim se colocaram em marcha acelerada, indo ao encontro do rei Salomão. Esse encontro era a única esperança de alegria para Joabe, porque ele sabia que a sua fama o havia precedido e que Salomão esperava ansiosamente a sua chegada para acumular das honrarias a sua grande importância. Ele se aproximava do ápice de sua carreira como negociante e pensava consigo mesmo que após isso nada mais poderia empanar a glória de suas conquistas e que desse dia em diante o seu nome estaria para todo sempre gravado nas pedras dos grandes monumentos. Joabe achava que iriam encontrar Salomão no seu palácio, mas os dois cocheiros se dirigiram para um outro lugar onde era maior ainda a fama dos obreiros. E lá, em um carro de combate puxado por 4 belíssimos cavalos negros, enfeitados por estrelas de 6 pontas fundidos em prata, estava lá o rei Salomão. Um homem de meia idade, meia idade, meio mais ou menos alto, né? Meia altura, cabelos anelados, uma barba incipiente, mas uma barba muito encerrada. Ele trajava uma curta túnica de pano branco que se completava com um manto colorido e um turbante enrolado na cabeça. O peito era protegido por uma couraça de couro grosso, incrustada em prata, com as mesmas estrelas de 6 pontas que enfeitavam seus cavalos. Quando os carros de Joabe se aproximaram, os cocheiros pararam lado a lado em frente ao carro do rei, que olhava para todos eles como se estivesse procurando alguém em especial.
O coração de Joabe acelerou, antecipando o momento de honras que estava por experimentar. Salomão, com a rapidez de um jovem, saltou de seu carro e dirigiu-se a eles, e Joabe se antecipou. Meu rei, eis-me aqui representando o seu rei Hiram de Tiro, de quem trago os votos de mais profunda estima e consideração. Mas Salomão, com um gesto impaciente, afastou Hiram de seu campo de visão, dirigindo-se diretamente a Hiram-Rabif. Estava um pouco mais atrás, amparando sua mãe, ambos cobertos por pó da viagem. E Salomão perguntou: És tu o construtor que Hiram de Tiro me enviou? E Hiram-Rabif acenou que sim, e Salomão, num gesto inesperado, se aproximou e tomou-lhe a mão direita, apertando de uma forma incomum. Hiram-Rabif arregalou os olhos e devolveu o aperto, e os dois, o rei Salomão e o construtor, uniram-se num longo abraço, que culminou num beijo na face esquerda um do outro. A maioria das pessoas estavam boquiabertas com essa intimidade que Salomão se dispôs com Hiram-Rabif, menos alguns outros hebreus que vestiam aventais idênticos ao de Hiram-Rabif e que sorriam como se soubessem de algo que mais ninguém conhecia. Mais um parênteses aqui, né? Aperto de mão em comum, beijo na face esquerda e aventais de couros idênticos ao de Hiram-Rabif usava. Todos esses elementos semelhantes ao que conhecemos hoje da maçonaria. Bom, mas vejam só o que Hiram-Rabif perguntou a Salomão. Hiram-Rabif, atônito, espantado, dirigiu a Salomão e disse: Não creio que vós sejais construtor como eu. Como sabeis nossos sinais de reconhecimento? Salomão, rindo com alegria genuína, explicou: A vida e o valor dos construtores são de meu conhecimento, pois existem desde que o primeiro homem buscou abrigo para si e sua companheira. Mas os sinais de reconhecimento me foram ensinados por meu pai Davi, que os aprendeu ainda jovem, quando decidiu proteger os construtores e a unir em volta de si para o maior e mais alto erguer, o templo de Yahweh. E esta proteção, em nome de Yahweh e de meu pai, eu estendo a todos os construtores que porventura venham viver em meu reino e que se identifiquem a mim como tal. Mas a tua fama, Hiram-Rabif, te precedeu. Vários obreiros que te precederam já ouviram falar de teus talentos e de sua dedicação. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Os outros construtores aproximaram de Hiram e o abraçaram com alegria e estenderam sua alegria à sua velha mãe, que chorava ao ver reconhecido o valor de seu único filho. Todos se abraçavam e beijavam como se fossem verdadeiros irmãos há muito tempo separados e que finalmente tivessem se reconhecido e se reencontrado. E Hiram-Rabif, no meio desta roda de seus iguais, exultava. Salomão avançou até a mãe de Hiram-Rabif e a saudou com extrema delicadeza e cavalheirismo, abraçando com a familiaridade de um filho. Vejam como os construtores da época, e mesmo os anteriores, já formavam uma comunidade reunida por sinais de reconhecimento. É o que conhecemos hoje da maçonaria, mas que aconteceu muito antes de existir a maçonaria. Após esse momento de efusividade, o rei Salomão se voltou para Joabe e o saudou como se ele fosse o próprio Hiram de Tiro, a quem ele representava naquela ocasião, e o tratou com a maior fidalguia possível. Os que o cercavam o olhavam com respeito e admiração pela importância de seu cargo e pela flagrante pouca idade que ele tinha. Em outras condições, Joabe ficaria totalmente desvanecido por esse tratamento da parte do rei Salomão. Mas o mal já estava feito. A forma tão especial pela qual um simples construtor tinha sido recebido, passando inclusive à sua frente na ordem de interesses do rei, deixou um gosto amargo na sua boca e uma sensação cada vez maior de inadequação absoluta. Ele manteve a cabeça erguida e certo ar de superioridade, mas dentro dele uma pergunta girava e girava, sem encontrar qualquer resposta nem descanso. O que ele estava fazendo ali? Mas permaneceu educadamente calado, esperando que o Salomão desse o próximo passo. Joabe estava profundamente deprimido, pois imaginava Jerusalém infinitamente mais poderoso e mais belo.
muito diferente desse desorganizado canteiro de obras que ele estava vendo. Embora Salomão descrevesse com detalhes tudo que seria construído, Joabe só conseguia enxergar as pedras no chão, o pó e aqueles operários de forma desorganizada. Hiram Habib conversava de forma muito particular com os outros construtores, tratando de assuntos específicos da obra, às quais ele prestava uma atenção imensa. Chegava por diversas vezes a parar para traçar desenhos no chão, desenhos que eram recebidos com extrema satisfação pelos demais. A fama de Hiram Habib estava enormemente espalhada entre seus iguais e em todo lugar onde houvesse um construtor, lá tinha chegado o seu nome, pois além de grande arquiteto, ele era um grande artista, um artista completo, como nunca antes existira. Joabe já tinha perdido completamente o interesse por este templo, que ele esperava que fosse um edifício de enorme majestade, mas que quando finalizado não estaria muito maior que as pequenas capelas lá do interior da Fenícia. Joabe tinha certeza de que toda a madeira de excelente qualidade, os metais, os tecidos que estavam negociando para Salomão seriam na verdade desperdiçados. Quando Joabe se encaminhava já para os seus aposentos para dormir, um guarda se aproximou dele, escoltando Enigumbo, que era um escravo de seu tio, trazendo uma mensagem. A mensagem dizia que acontecimentos imprevistos exigia imediatamente a presença de Joabe em Abel Beit Maaca, lá onde Jubal, seu tio, tinha uma casa. Enigumbo tinha ordens para levar Joabe imediatamente à presença de seu tio, para que ele pudesse finalmente realizar a vingança que esperou por tantos anos. Lembrava que ninguém poderia saber desse encontro, nem mesmo Manassés, seu grande amigo. Quando Manassés retornou aos aposentos, Joabe já estava pronto para partir e, na verdade, não entendeu nada do que estava acontecendo. E aí perguntou a Joabe onde ele iria àquelas horas da noite. Joabe mentiu e escondeu o bilhete nas suas costas. Disse que Enigumbo tinha vindo para levar Joabe até certos negociantes de Jerusalém que pretendiam participar dos lucros da construção do templo. Manassés ainda tentou acompanhar Joabe, que reagiu de forma exagerada, dizendo que não era preciso, que causou ainda mais estranheza a Manassés. Joabe não fazia a menor ideia do que estava por acontecer. A casa em Abel Beit Maaca era isolada e tinha 3 andares. O único acesso era uma porta quadrada cortada na parede norte, para a qual Enigumbo dirigiu Joabe, empurrando pelas costas com certa impaciência. Atravessando a soleira da porta, e quando os olhos de Joabe se acostumaram com a escuridão do interior, um grito de aflição saiu de sua garganta. Tentou recuar, mas as grandes e pesadas mãos de Enigumbo o derrubaram do chão, e este núbio o colocou o joelho em suas costas e amarrou seus braços. O interior da casa de seu tio era uma réplica em tamanho menor do apavorante templo de Atargatis, que Joabe e Manassés tinham invadido anos antes e que na verdade tinham escapado sem na verdade saber como. Tudo estava lá: o cheiro de haxixe, a fumaça, toda aquela simbologia, né? A, a estátua da deusa com aqueles olhos amedrontantes. Bom, tudo estava lá igual o templo de Atargatis. Quando Joabe reconheceu a face de seu tio Jubal, uma esperança de libertação acabou surgindo em seu coração e pediu para Enigumbo o soltar. Só que a expressão de maldade de seu tio ao responder ao seu apelo arrancou toda sua esperança que tinha surgido, substituindo por um terror infinito. Joabe se questionava por que deste tratamento, já que da parte de seu tio ele sempre tinha recebido o melhor. Nesse momento, seu tio, Jubal, colocou o pé coxo sobre o pescoço de Joabe e apertou contra o chão, fazendo tossir e engasgar. E seus olhos encheram de lágrimas, e seu tio começou a sorrir, ironicamente. E disse: Não comece a chorar ainda, filho de um cão. Guarda suas lágrimas, porque vai precisar delas quando te der conta de tudo que já perdeu e que ainda vai perder. Joabe nada entendia, tentando fazer dentro de si uma revisão de seus atos.
nada encontrando a não ser a invasão do templo de Atargatis, ocorrida muito tempo antes. Mas com certeza não seria isso, porque não foram justiçados naquele momento em que foram descobertos, e não seria agora, tantos anos depois. Jubal, com uma força até então desconhecida por Joabe, ergueu Joabe pelos ombros e o colocou de joelhos, e Emigumbo, né, o núbio, o escravo, puxou seus cabelos, forçando Joabe a virar diretamente a face de seu tio, uma face deformada por um ódio até então desconhecido por Joabe. Jubal pegou as faces de Joabe pelo queixo, apertando com tanta força que até seus dentes doíam de tanto que ele apertava. Joabe não tinha mais a quem recorrer para se livrar, e sabia com certeza absoluta que dali não sairia vivo. Jubal disse então: Estás morto, cão, filho de um cão. Tu não existes mais. A esta hora, lá no porto de Tiro, os negociantes que tanto te admiravam estão chorando a sua morte. Mas daqui a 3 dias nem se lembrarão mais de você, e o seu nome se apagará na poeira do tempo. Estás morto, mas ainda assim viverá durante muitos anos mais para viver que a sua morte de nada valeu e nada deixou, nenhuma conquista, nenhuma lembrança, nada. Estás morto, animal sem valor. Ainda não compreendeste nada, não é? Ainda esperas que isso seja apenas um jogo que seu tio esteja fazendo com você e que logo vai estar de volta à sua bela e maravilhosa vida, não é mesmo? Acredita, animal, sua vida acabou. E é maravilhoso olhar para sua cara de imbecil e antecipar o prazer de te ver tremer quando ouvir minhas revelações. Então Jubal disse: Lembra quando te disse que você e a sua família eram essenciais para minha vingança? Eu não menti. Eram essenciais porque é de você e de sua família que eu busco me vingar, desde que eu fui transformado naquilo que hoje eu sou. Jubal, o coxo de Tiro, como muitas vezes eu assinei, só existe por causa de um homem, o maldito que me transformou nesse arremedo de ser humano que hoje eu sou, e este homem é seu pai. Joabe cada vez entendia menos, já que seu pai e Jubal eram irmãos. Mas Jubal continuou. Levantou seu pé deformado até quase no nariz de Joabe e disse: Olha esse pé animal, e fica sabendo que foi teu pai, meu próprio irmão, que o fez desta maneira. O ódio por soldados que sua mãe sente não é nada perto do meu, porque foi um soldado, um maldito soldado, que me transformou nesta coisa que se arrasta pelo mundo, me obrigando sempre a deixar um rastro que marca o meu caminho por onde quer que eu vá. Eu desejava apenas ser um bravo como ele, meu irmão, seu pai. Um dia, antes ainda dele casar com a sua mãe, eu comecei a brincar com a sua espada, uma espada de bronze que tinha ficado sobre uma mesa. Só que eu era pequeno e a espada caiu no chão. Seu pai, meu irmão, irritado com o barulho, correu em minha direção, pronto para me esganar. Eu corri tentando me salvar. Então o maldito, como não podia fazer nada contra mim, atirou a primeira coisa que ele pôde pôr à mão, a espada. O gume acertou em pleno tendão, deixando meu pé pendurado enquanto eu me esvaziei em sangue. Todos correram ao meu auxílio, menos ele que se manteve em sua posição de homem duro, rindo do desespero de todos. Um cirurgião do exército que morava ao nosso lado ouviu os gritos e correu ao nosso auxílio. E meu irmão lhe disse: Não foi nada, foi um cachorrinho da casa que encortou o tendão do pé. Melhor amputar ou então deixar que morra. Jubal, o tio de Joabe, cresceu em meio à pena e à dó de todos. E isso ele odiava. Ele só queria ser um homem bravo, ágil e destemido. Mas ao contrário disso, virou o coxo. Assim Jubal jurou que um dia se vingaria de seu algoz. Enquanto ele crescia, grande parte do seu tempo era ocupada com o planejamento detalhado desta vingança, que se transformou no grande motivo de sua vida. A vingança se transformou na razão da sua existência, mas ele era somente um aleijadinho, de quem todos só sentiam pena. O tempo foi passando e ele aprendeu certas artes que na época ninguém dava tanto valor. A escrita, a leitura, os números, que era a fonte, na verdade, de toda a sabedoria. Com isso que ele aprendeu, foi lentamente construindo um império de riqueza, descobrindo por fim que o verdadeiro poder não resiste na força, mas sim na inteligência e na sagacidade.
Concluiu que os soldados só iam para as lutas porque homens de inteligência os mandavam para lá, e os soldados idiotas acreditam todos os tempos que são senhores do seu destino. Não são, não eram, não foram, nunca o serão. A mente é mais forte que o corpo. Então, Jubal aprendeu a ocultar no seu íntimo os seus mais fortes desejos e se transformou num respeitável homem de negócios a quem só se admirava. Esses atributos que atribuía aos outros, como a esperteza, a rapidez de raciocínio, o senso de oportunidade, serviam, na verdade, para ocultar do mundo seu verdadeiro ser, uma fera sedenta de vingança. Jubal, então, pediu para o seu escravo Enegumbo amarrar Joabe sobre a pedra, em cima do altar, onde aquelas brasas fumegavam com um cheiro horroroso de matéria em decomposição. Enegumbo ergueu Joabe e o colocou. Primeiro ele desamarrou os braços, virou ele de frente para o teto e colocou em cima desse altar. E o seu tio o esbofeteava enquanto Enegumbo o amarrava novamente na pedra. Joabe, nas mãos do seu tio, voltava sempre a ser aquele menino a quem tudo tinha aprendido e que tinha crescido com todos os seus ensinamentos. Então, Jubal, seu tio, questionou Joabe: Você sabe por que você escapou com vida daquele templo de Atargatis, o templo da minha deusa? Você não sei se você se lembra, mas eu estava lá. Não me reconhece? Olha bem para mim. A verdade é que Jubal era aquela sacerdotisa que Joabe tinha visto coordenando todo o ritual daquela deusa sanguinária. Jubal havia descoberto uma fonte inesgotável para seu estranho prazer, e a sua mente deformada, assim como seu pé, se alimentava da sangue e da dor infligida aos outros. Mas naquele momento, Joabe ainda não estava no ponto para ser colhido pela foice da vingança de seu tio, e ele teve que esperar o momento certo. Jubal queria fazer de Joabe a vítima perfeita. Naquele dia, ele ainda era uma criança, sem ter experimentado os grandes prazeres da vida. Se Jubal pegasse ele naquela época e o justiçasse, o que ele perderia? Nada. Tinha apenas abandonado a casa da mãe, nada conhecia do mundo. Para que sua vingança fosse verdadeiramente a grande obra de sua vida, Joabe tinha que ter muito, tinha que ser dono de tudo, tinha que se transformar em um verdadeiro rei, um homem rico e poderoso. Mas Jubal o treinou bem e realmente conseguiu. Em pouco tempo, conseguiu transformar Joabe na sua cópia fiel, esperto, ágil, uma infinita capacidade de manobrar os outros e um desejo enorme de ganhar, 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 ganhar sempre. Então, Jubal chegou seu rosto, deformado pela insanidade que o movia, a meio palmo de Joabe e falou: Sabes, tua mãe morreu esta madrugada de desgosto enquanto eu contava para ela o seu futuro. Sabe, tuas irmãs, se ainda não morreram, continuam trabalhando como escravas nos bordéis para os quais eu as vendi lá na Grécia e em Chipre, desperdiçando sua vida e sua juventude em deboche. Joabe se questionava que Deus cruel tinha colocado todos eles no caminho desse ser insano que agora tinha ele em seu poder. Jobal prosseguiu: Minha ida à tua casa depois da morte de seu pai foi providencial, assim como a vontade de sua mãe de transformar a sua casa em hospedagem. A tua casa se tornou local de exibição dos talentos das suas irmãs, que vendi pelo melhor preço aos melhores homens que pude encontrar na face da terra. Te recorda daquele grego que eu derrotei com meu cajado? Era um desses compradores, escolhidos por mim, não pelo preço que podia pagar, mas sim pelos maus tratos que ele poderia infligir às fêmeas que eu lhe vendesse. Jubal começou a vestir um manto negro e vermelho e pediu para Enegumbo amarrar Joabe com as pernas abertas, assim como aquele adolescente no templo de Atargatis. Jubal então puxou de dentro de seu manto aquela espada
de metal brilhante, uma espada recurva, e Joabe finalmente compreendeu tudo o que podia acontecer, que ele na verdade ia transformar Joabe naquele gali, como era feito no templo lá de Atargatis. Quando Gilbal ergueu a lâmina e avançou para Joabe, segurando seu pênis e esticando em sua direção, subitamente um barulho surdo e um baque interrompeu Gilbal, que parou no arco de descida de sua lâmina e viu as mãos de Emegumbo que seguravam Joabe se soltar. Joabe conseguiu vislumbrar Emegumbo e Manassés embolados em luta corporal rolando pelo chão de pedra. Os dois derrubaram um dos tocheiros que espalhou brasa pelo chão, e Emegumbo caiu por cima dessas brasas e queimou as costas. Esse núbio levantou bruscamente com um grito de dor e soltou Manassés, que se afastou de costas, derrubando Jubal. Jubal, quando caiu, soltou a espada, e foi com ela que Manassés se defendeu do ataque de Emegumbo, que avançou sobre Manassés e que, num reflexo de autodefesa, enfiou a espada no ventre de Emegumbo. Joabe se sentou sobre a pedra e começou a desamarrar as cordas que prendiam seus tornozelos. Quando tinha acabado de soltar a primeira perna, Jubal, com ódio mortal exalando de todo o seu ser, avançou em direção de Joabe, com as mãos crispadas, mirando o seu pescoço. Mas Manassés foi mais rápido e, com um golpe da espada sobre a pedra, levantou faíscas, interrompendo o avanço de Jubal. Jubal, com um sorriso de maldade absoluta, pulou sobre Manassés, gritando: Maldito! Hebreu, escravo sem valor, tua vida é minha! Manassés caiu de costas no chão e Jubal, por cima dele, começou a esganá-lo, com muita força. Manassés tentava se libertar, mas o ódio de Jubal era gigante e aumentava o poder de força de suas mãos. Joabe agarrou seu tio pelo pescoço e começou a puxar para trás, mas nada fazia ele se mexer de onde estava. Procurou alguma coisa para tirar ele de cima de Manassés, aquele irmão que já tinha salvado sua vida, e encontrou um escabelo de bronze. Ao pegar, percebeu que era muito pesado e, com ódio que ele não sabia que tinha dentro de si, desceu com toda a força sobre a cabeça de Jubal e caiu imóvel sobre Manassés. Quando viu Manassés mexendo a cabeça com dificuldade e tossindo para conseguir colocar ar dentro dos pulmões, o ódio que Joabe sentia se transformou. Ainda era ódio, porém agora misturava com uma imensa pena que ele sentia dele mesmo. O choro sentido que ele sempre prendera dentro dele saiu aos borbotões e se entregou ao desespero, chutando o corpo de Jubal. Joabe se perguntava: por que minha mãe, por que minhas irmãs, por que eu tinha que pagar pelo crime de meu pai? Monstro sem coração. Melhor seria se tivesse me deixado viver a vida de aguadeiro lá na casa de minha mãe. Nada teria a perder, porque nada teria ganhado. Por que fizeste de mim o que eu não era, se pretendia apenas tirar de mim aquilo que eu sou? E ainda me transformou em assassino. Por que tinha de ser assim? Manassés ergueu do chão e apoiou Joabe para que ele fizesse o mesmo, dizendo que eles tinham que sair dali imediatamente, pois ninguém poderia os encontrar. E saíram cambaleando daquele lugar insuportável. Eles tinham se tornado assassinos. Manassés tinha matado por acaso, em defesa de Joabe e de sua própria vida. Mas Joabe não, foi movido pelo ódio, um ódio incontrolável, que o fez agir em completo desacordo com tudo aquilo que ele acreditava ser. Um homem de valor e importância que vivia de acordo com o que tinha sido ensinado a viver e que jamais desceria abaixo de seu patamar. Há dores que enlouquecem e fazem delirar. A de Joabe o emudeceu. Por mais que Manassés o tentasse animar, tirando ele daquele mutismo, alguma coisa dentro dele tinha quebrado, levando com ele a capacidade de se comunicar com seus iguais. Precisavam decidir o que fariam daquele momento em diante. Tiro tinha se tornado terreno proibido, pois a morte de Jubal a esta altura já teria sido descoberta. O plano de vingança de Jubal, afinal de contas, tinha sido coroado de êxito.
Em menos de 24 horas, Joabe tinha passado de importante cidadão de Tiro para um singular sem família, sem mesmo um nome. Nada mais o restava, pois Jubal tudo o havia tirado, com apenas um golpe de seu cajado. No porto de Tiro, a esta altura, todos já sabiam da morte de Jubal e na morte de Joabe, o que de certa maneira seria uma bênção, porque se acaso ele surgisse vivo, seria somente para responder com sua própria vida pela morte de seu tio e do seu escravo. Jubal conseguira, Joabe realmente estava morto. Por maior que fosse o seu desespero, o seu instinto de sobrevivência ainda era aguçado. Não restava lugar para mais nada, a não ser um ódio incondicional e indeterminado por tudo e por todos, fazendo ele urdir incontáveis planos de vingança. Mas para isso era necessário que ele sobrevivesse, e para isso era necessário que os dois, Joabe e Manassés, estivessem verdadeiramente mortos. Tinham que se transformar em outras pessoas, sem se recordar de suas vidas passadas, mudando de nome, de profissão, lugar de nascimento e até mesmo de cara, se isso fosse necessário. Decidiram então ir para Jerusalém, porque sendo o centro do mundo e estando na mira de todos os trabalhadores da região, certamente teria as portas abertas para mais dois, sem perguntas e nem suspeitas. E Joabe, que tinha entrado nessa cidade pela primeira vez como um grande e poderoso chefe, nela teria de se esconder para ganhar sua vida da maneira menos compíscua possível, ficando pelo maior tempo possível no mais oculto dos lugares de Jerusalém. Por trás da face absolutamente inexpressiva de seu raciocínio prático estava uma criança magoada e muito ferida que pretendia com todas as suas forças se vingar de quem tinha colocado ele naquela posição. Sua sensação era de que o universo, do qual ele tinha sido amo e senhor, tinha tirado de seu alcance tudo aquilo que lhe era devido, e agora tinha com ele uma dívida insolúvel. Joabe, de repente, percebeu, atrás de uns espinheiros, a abertura de uma caverna, e se dirigiu para lá. E Manassés foi em seu encalço, em sua direção. Sentou no chão, trêmulo de medo pelo que sabia que tinha que fazer, mas decidido a fazer de qualquer forma. Havia várias pedras dos mais diversos formatos, mas uma parecia ter uma aresta mais afiada. E foi esta que Joabe pegou e estendeu para Manassés. Hebreu, tenho de ser hebreu. Manassés custou a entender, mas com lágrimas nos olhos se aproximou de Joabe, disposto a fazer aquilo que seria preciso. Joabe, para poder sobreviver em Jerusalém sem que ninguém desconfiasse de sua verdadeira identidade, arrancou sua túnica, ajoelhou e segurou a pele de seu pênis sobre uma pedra chata. Manassés se aproximou devagar e, de repente, começou a cortar o prepúcio. A dor era tremenda e a vontade de recuar maior ainda. Quando o trabalho terminou, havia muito sangue entre suas pernas. Joabe caiu para trás e Manassés ficou preocupado. Mas logo o sangue diminuiu seu fluxo e o corte brutal começou a criar um coágulo. E dentro de alguns instantes, Joabe tentou, mas ainda não conseguiu andar. Joabe rasgou um pedaço de sua túnica e amarrou seu pênis fortemente, deixando apenas uma pequena abertura para que a urina pudesse sair. Joabe tinha consciência absoluta de que uma nova vida se iniciara. E como tinha abandonado a casa de sua pobre mãe para ser o prodigioso Joabe de Tiro, agora abandonava um pedaço de sua própria carne em holocausto e rito de passagem para uma nova vida. Manassés questionou Joabe se não seria melhor se passassem a noite naquela caverna para que pudessem descansar. Também perguntou se Joabe conseguiria andar. Mas Joabe proferiu com mais clareza do que em qualquer tempo as primeiras palavras de sua terceira vida. Joabe está morto, Manassés. A partir de agora, só existe Joabem. Fim da história de Joabe de Tiro. Fim da segunda vida. Agora vai começar a terceira e a mais interessante vida de Joabe. E aí, tá gostando? É uma história muito legal, não?
E como nós vamos ver, todas as facetas do ser humano são retratadas de alguma forma neste livro. Bom, como é muito conteúdo, embora tenhamos terminado a segunda vida de Joabe, no próximo vídeo vamos recordar tudo o que vimos até agora, para consolidar tanto a história quanto o aprendizado. Espero que esteja gostando desses conteúdos. Confira na descrição desse vídeo o meu treinamento em superação e te espero para o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!